Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento e eu quero começar esse vídeo falando o seguinte para você. Este vídeo não é feito para pessoas que são apaixonadas por política. Esse vídeo não é para quem já definiu amar um candidato e odiar o outro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para trazer para você argumentos históricos, para mostrar para você que existe toda uma questão espiritual por trás desses movimentos. Eu quero mostrar para você, sem nenhum tipo de preconceito, de paixão, de nada, apenas com a intenção mesmo de mostrar para você que o movimento progressista, do qual a esquerda é um braço do progressismo, mas o movimento progressista, ele é um movimento místico, espiritualista, esotérico, e eu vou mostrar isso aqui para você. E aí eu quero começar deixando aqui uma frase para você ir pensando, né? Essa frase dita aqui por uma feminista, Naomi Goldenberg, uma feminista judia. Ela diz: nós mulheres daremos um fim a Deus. E eu gostaria que você começasse pensando o seguinte: peraí, ela é uma feminista, diz que luta por direito das mulheres. Que relação existe lutar por direito das mulheres com dar um fim a Deus? Qual o objetivo disso? E aí você vai começar a associar isso aqui com tudo aquilo que você tem visto sobre sempre a esquerda está associada com afronta a Deus, chamar Jesus Cristo de bicha sem nenhuma necessidade, colocar em crucifixo em anos, fazerem movimentos LGBT travestidos de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, usarem cruz e tudo mais, defecar em cima da imagem de Cristo, e aí você começa a entender que parece que existe realmente um problema com a religião cristã. E é verdade. E eu vou mostrar isso aqui para você. Eu gostaria de pedir a você que colabore com esse canal, que nos ajude. Nós nunca ganhamos aqui R$1 com o canal e aqueles vídeos que eu considero os melhores do canal, eles foram desmonetizados. Eu tenho um vídeo aqui que eu faço um grave alerta, um sério alerta sobre o projeto de destruição financeira que está para surgir no mundo, né? E o vídeo foi desmonetizado e eu só mostro aquilo que o Fórum Econômico Mundial já anunciou, né? Mas, enfim, colabore conosco, nos ajude. Eu te peço, principalmente, divulgue esse vídeo, compartilhe essas ideias que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a abrir a mente. Depois que a gente tem as informações, sim, nós temos o direito de apoiar o que quiser e quem quiser, mas é importante que a gente, pelo menos, apoie sabendo que está apoiando, né? Então, vamos lá, gente. Eu queria dizer para você que acesse qualquer vídeo desse canal. E eu tenho certeza que a cada vídeo você vai entender um pouco mais daquilo que eu chamo de os bastidores do mundo. Então, olha só, nós mulheres daremos um fim a Deus. Então, essa frase deixa muito claro que existe um objetivo. Guarde isso, eu vou mostrar para vocês os objetivos do movimento progressista e daqui a pouco você vai entender como surgiu tudo isso. Então, olha só, esse é um dos slides que mostra claramente que tem um objetivo espiritual por trás de um movimento social, que é o feminismo. A nossa próxima frase aqui, ela vai dizer o seguinte: eu invoco a proteção do povo da deusa contra a ira do fundamentalismo de direita e de seu Deus. Quem disse isso aqui? A feminista Wendy Hunter Roberts. Ou seja, ela é uma sacerdotisa pagã ligada ao movimento feminista e ela deixa claro que ela invoca a proteção do povo da deusa. Invoca a proteção do povo da deusa contra o quê? Para que essa invocação? Contra a ira do fundamentalismo de direita. Veja, ela acredita que o cristianismo é fundamentalista, mas ela fala o fundamentalismo de direita e o seu Deus. Ou seja, não é o Deus deles, é o Deus da direita. Isso é o pensamento deles, né? Vamos lá. E essa frase aqui, que eu acho ela talvez uma das mais graves, eu não sei nem o que é pior. Olha o que diz aqui Sulamit Faristone. Sulamit Faristone é uma das principais feministas, né, da segunda geração, da segunda onda do movimento feminista. Olha o que ela está dizendo aqui. O feminismo, quando realmente atingir os seus objetivos, fará estourar as estruturas mais básicas de nossa sociedade. Você está entendendo aqui que cada frase dessas principais feministas, elas colocam que o objetivo não é simplesmente defender direitos de mulheres.
Então você viu claramente o seguinte, olha só, o que tem a ver? Primeiro, né, as mulheres dizerem que vão destruir Deus, né? Nós vamos acabar com Deus. Depois invoca o povo da deusa contra o fundamentalismo de direita e o seu Deus. E agora ela diz o seguinte, que quando o feminismo atingir realmente os seus objetivos, você está entendendo que existe objetivo? Você está entendendo que ela está dizendo que quando esse objetivo for atingido, eles vão estourar as estruturas mais básicas de nossa sociedade? Gente, será que precisa falar mais alguma coisa? Se eu parasse esse vídeo aqui agora, será que não já estaria claro que existe um objetivo que não tem nenhuma ligação com defender direitos de mulheres? Será que você, quando olha para a sociedade hoje e percebe a destruição, não dá para você entender o que está acontecendo? Aqui eu coloquei para você essa frase. Aqui você vê aqui embaixo, olha aqui no cursor, você vê o nome de Lúcifer. Aqui está em inglês, que eu queria só que você visse essa imagem aqui, que é do Saul Alinsky, né? Saul Alinsky. Então vamos lá. Olha só, gente. Saul Alinsky, ele foi um grande escritor, um militante, um dos mais importantes militantes de esquerda marxista do século XX. Esse homem, ele inspirou Hillary Clinton, que foi a esposa do Bill Clinton, né? Então, ela trouxe as ideias deles, ela apoiou os projetos dele, embora ele já tenha morrido, ela é muito mais nova, mas, na verdade, ela tem até uma tese, salvo engano, de doutorado, onde ela faz uma tese sobre Saul Alinsky, né? E outra pessoa muito importante foi o presidente Barack Obama, que também participou, foi criado numa das ONGs, né? Por um certo tempo, das ONGs de Saul Alinsky. Saul Alinsky criou várias ONGs, e através dessas ONGs ele doutrinava as crianças. E ele, então, o que acontece? Saul Alinsky, ele escreve um livro, olha aqui, você está vendo aí, na verdade, né? O livro Regras para Radicais. Esse livro, ele ensina as regras radicais para você revolucionar a sociedade. E ele foi um dos responsáveis pelo estrago que foi feito na juventude dos Estados Unidos. Nesse livro, ele faz uma dedicatória a quem? A Lúcifer. Está escrito aqui, ó. Devemos olhar para o passado e dar algum crédito ao primeiro e verdadeiro radical. Primeiro e verdadeiro radical. De todas as nossas lendas, mitologias e histórias, o primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra a ordem estabelecida. O fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. Ou seja, ele está aqui falando de Lúcifer como um modelo a ser seguido de radicalismo. E ele está dizendo que você tem que olhar para trás e dar algum crédito a Lúcifer, né? Primeiro e verdadeiro radical. E ele vai dizer que de todas as lendas, mitologias e histórias, ele foi o primeiro radical conhecido pelo homem. E Lúcifer foi tão perfeito, ele vai dizer, né, que ele foi tão eficaz que ele se rebelou contra a ordem estabelecida. E foi tão eficaz que ele conseguiu o seu próprio reino. Você está entendendo que ele está dizendo que Lúcifer se rebelou contra a ordem estabelecida? Você compreende por que o socialismo, por que os revolucionários de esquerda, eles sempre estão dizendo que vão derrubar o sistema, que o sistema é opressor, que todo mundo é opressor, que o homem é opressor, o branco é opressor, o patrão é opressor, todos nós somos opressores em algum grau. Então, Lúcifer é o modelo deles, de revolução, de alguém que luta contra o sistema. É isso que você acredita, cristão? Esse aqui é o símbolo da Revolução Francesa, da República Francesa. Mas essa imagem diz muito. A gente uma hora vai parar para meditar só nessa imagem aqui. A gente precisa compreender que as ideias de esquerda e direita, elas surgiram justamente aqui. Houve uma revolução iluminista antes na Inglaterra? Houve. Mas é aqui que nascem os conceitos de esquerda e direita. Então, qual era o contexto da época? Bom, enfim, os revolucionários, eles estavam ali com o objetivo de derrubar a monarquia, o rei da França, e estabelecer uma república, né? E então, o que acontece? Eles então se reuniram no parlamento, fundaram ali, criaram uma Assembleia Nacional Constituinte para formular a primeira Constituição, que seria a Constituição da República Francesa, e aí eles iriam eliminar a monarquia, e então eles se reuniram no parlamento. Acontece que, do lado esquerdo do parlamento, havia um grupo extremamente radical. Guarde isso, extremamente radical. Eles se sentavam à esquerda do parlamento. Então, veja bem, esse grupo que se sentava à esquerda do parlamento, ele era um grupo extremamente radical.
em função deles estarem ali do lado esquerdo, automaticamente, na minha opinião, eu já discuti isso com alguns professores, né? O outro grupo automaticamente é chamado de um grupo da direita. Eu sempre digo, então, que a direita ela não foi algo criado para ser da direita. Na verdade, a direita ela é uma consequência de algo que aconteceu na esquerda. Então, o outro grupo foi chamado de um grupo da direita. Daí, o que acontece? Eu disse que o grupo da esquerda era marcado por um radicalismo revolucionário. Vocês não têm noção do que foi feito na França através desse grupo. O banho de sangue que eles promoveram ali na França em nome de uma liberdade. Na verdade, o radicalismo era tão grande que eles diziam o seguinte, olha, eles criaram a guilhotina, né? Depois eu conto a história da guilhotina, é uma história muito interessante, mas eles criaram então a guilhotina e várias foram espalhadas pela França, principalmente em Paris, né? E ali morriam várias pessoas por dia, por dia. Ali algumas centenas de milhares ou dezenas de milhares de pessoas morreram em nome dessa liberdade. Mas a situação era o seguinte, eles implantaram o regime do terror, né? O seu líder, o primeiro grande líder da esquerda, Robespierre, ele implantou o regime do terror e quem não concordava com a revolução era visto como inimigo da França. Esse modelo foi reproduzido em todas as revoluções comunistas do mundo. Você percebe isso hoje no Brasil. Se você não concorda com o que eles dizem, você é o inimigo do Brasil, você é inimigo da liberdade, você é negacionista, você é machista, você é homofóbico, você é fascista, é sempre assim. Então, milhares de franceses morreram na sua pátria simplesmente porque discordavam daquele modelo radical, revolucionário, violento. Tanto é que eu não estou inventando, né, não é exagero meu, que o período foi chamado por eles mesmos de período do terror ou regime do terror. Na União Soviética também foi chamado de terror vermelho e por aí vai. Então vamos lá. O outro grupo, então, automaticamente era visto como um grupo mais moderado. E aí, o que eu queria chamar a atenção aqui no sentido desse vídeo, para nós que acreditamos em Deus, e quando eu digo que um cristão ele não pode ser de esquerda, é por isso, por um dos motivos. É que por trás daquele movimento revolucionário estavam as sociedades secretas, as ordens secretas ocultistas, que tinham uma visão ocultista, né, espiritualista ocultista, uma visão que, na verdade, era uma mistura de gnosticismo com crenças vindas ali da Babilônia, do Egito, da Pérsia, e essas crenças negavam o Deus judeu, o Deus criador do céu e da terra. Consequentemente, tudo aquilo que era fundamentado nesse pensamento judaico-cristão era negado por eles. Então, por trás daquele movimento, havia uma origem espiritualista que negava todos os conceitos cristãos. Por isso, a ideia de criar uma nova ordem, porque aquela estabelecida, ela tinha bases cristãs. Eles acreditavam no evolucionismo, e tudo está em evolução. Então, eles diziam, olha, não existe um Deus criador e uma criação separada, porque nós somos todos uma evolução desse espírito cósmico, desse Cristo cósmico, dessa energia cósmica, enfim, cada um vai dar uma interpretação diferente, dependendo da ramificação. Mas o que importa é que havia um objetivo, destruir as ideias cristãs. Por isso a ideia de uma nova ordem. Então vamos lá. Aí esse movimento que acreditava nessa evolução, em função desse pensamento evolutivo, foi chamado de progressismo. Então, eles criaram as revoluções, mas, na verdade, quando eles falam de progresso, eles estão falando de uma visão espiritualista. Tanto é que Darwin trouxe aquelas ideias que nunca foram provadas, que existem diversos questionamentos, até fraude já descobriram aí, de crânios que foram montados, né? Enfim, Darwin defendia uma evolução. Os físicos de hoje falam de um universo em expansão, porque tudo isso é um processo evolutivo. A maioria de nossos cientistas, eles estão ligados a essas organizações, né, que têm vínculos espiritualistas, são todos esotéricos. Raros são os cientistas independentes. Inclusive, Isaac Newton, ele estava ligado a essas entidades secretas, a essas ordens secretas, né? Então, em função do movimento progressista, nós vamos ver então que surge então um outro grupo, de novo, em função de um, surge o outro, que isso aí são os conservadores. E por que conservadores? Ora, a ideia dos progressistas não era
construir uma sociedade que progressivamente iria ser modificada, não. A ideia era destruir a ordem que existe e criar uma nova, artificial. Então, tudo vai ser mudado. Eu vou te mostrar isso aqui. Aí surgem os conservadores dizendo, não, as coisas não são assim. As coisas são construídas de forma paulatina, progressiva. Precisamos ver o que dá para ser aproveitado, aquilo que foi construído e que é bom deve permanecer, o restante a gente vai modificando e aos poucos vamos chegando aonde a gente quer. E aí surge então, do lado progressista, a ideia de construir uma nova ordem social, que depois veio a ser chamada de nova ordem mundial. E aí também, em consequência disso, né, o que eles queriam? A destruição da antiga ordem. Isso está muito claro na literatura e nós vamos mostrar isso aqui. Olha só, aqui foi escrito por Tocqueville, que nasceu ali no início do século XIX, né? E olha o que ele vai dizer aqui. Como o objetivo da Revolução Francesa não era tão somente mudar o governo, mas também abolir a antiga forma de sociedade, olha só, ele está deixando claro que como o objetivo não era somente derrubar o governo, mas era abolir, guarde essa palavra, abolir a antiga forma de sociedade. Então eles tiveram que, olha só, eles tiveram de atacar-se, veja aqui, de atacar-se ao mesmo tempo a todos os poderes estabelecidos. Ou seja, esses revolucionários tiveram que enfrentar todos os poderes estabelecidos, inclusive o poder da igreja, o poder das tradições, das famílias, enfim. E também tiveram que arruinar todas as influências reconhecidas. Você está entendendo? Arruinar as influências. Qual era a maior influência que a sociedade tinha? As influências dos valores cristãos, da tradição cristã. Tiveram também que apagar as tradições. Veja que tudo é uma mudança. Renovar os costumes e os hábitos. E aqui o principal que eu quero mostrar para você. Esvaziar, de certa maneira, o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se assentavam até então o respeito e a obediência. Ele está deixando claro aqui que, como eles tinham como objetivo abolir a antiga forma de sociedade, eles tiveram que se confrontar com tudo isso. E ainda ele vai dizer que eles queriam o quê? Esvaziar o espírito humano de todas as ideias que sustentavam as ideias de respeito e obediência. Ou seja, o respeito e a obediência estão assentados em certos valores. Eles queriam, então, esvaziar o espírito humano desses valores, que automaticamente derrubaria as ideias de respeito e obediência. Você percebe como a coisa é maligna? Você percebe como esses revolucionários de esquerda, eles não tinham objetivos bons? Como é que você, cristão, apoia isso? Então, vamos lá, gente. Aqui eu queria falar sobre Danton. Rapidamente, olha aqui a frase que Danton diz aqui. Ele vai dizer, Danton parecia estar convencido desse princípio político. Qual princípio? Que só se destrói aquilo que verdadeiramente é substituído. E ele fazia consistir nesse sistema toda a revolução. Então veja bem aqui, olha, toda a revolução de esquerda feita pelos revolucionários consistia num princípio. Qual princípio? Você só destrói aquilo que você substitui. Então, qual é a ideia? Você quer destruir a fé cristã? Substitua por outra. Quer destruir a igreja? Substitua por outra. E foi isso que eles fizeram. O princípio da substituição. Olha só, gente, isso aqui eu quero compartilhar com vocês. Olha que coisa curiosa. Essa tabela aqui que está do nosso lado, né? Ela está mostrando para vocês que, olha só aqui em cima escrito aqui, olha, meses do calendário revolucionário francês. Ou seja, até os meses do calendário foram mudados. O calendário foi mudado. Eles não queriam nada da antiga ordem. Então, tudo estava sendo substituído. O outro calendário era cristão. Então, olha só, eles então trocaram os meses do ano para fazer homenagem a eventos da natureza. Ali já tinha a ideia da deusa Gaia, né, que é o que nós estamos vendo hoje, a adoração à terra. Todo o discurso em prol do ambientalismo, na verdade, está, e tudo tem por trás de tudo isso aí, está a ideia da adoração à Gaia, a deusa que personifica a terra, porque a terra é uma deusa, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, o primeiro mês aqui, observe. Olha só, vindeniário, ou seja, o mês referente à colheita da uva, que começa em 22 de setembro e vai até 21 de outubro. Por quê? O calendário começa nesse mês?
Porque a República foi estabelecida em 1792. Então, eles consideravam o ano da República, do estabelecimento da República, como o ano 1. Entendeu? O ano 1. Então, eles esqueceram tudo que havia para trás, eles colocaram tudo novo, né? Era a nova ordem, e então o ano 1 era o ano de 1792. E aí, esse calendário é do ano 1. Então, vamos lá. Olha só. E aí, o segundo mês, brumário, referente aos nevoeiros. O terceiro, frimário, as geadas. O quarto, nivoso, a neve. O outro, pluvioso, o mês das chuvas. O ventoso, dos ventos. O germinal, das sementes. O floreal, das flores. O prairal, das pastagens. O messidor, das colheitas. O termidor, o mês do calor. E o frutidor, em homenagem às frutas. Então, olha aqui que curioso. Isso aqui foi dito por Augusto Comte, um outro revolucionário que criou o positivismo. Comte dizia o seguinte: ele criou uma ciência, positivismo, criou a religião da humanidade para substituir a religião cristã, porque o homem agora é autossuficiente, todo o poder está no homem. Aí começam a surgir as ideias humanistas, né? O pensamento independente, tudo manipulado pela maçonaria, principalmente pela maçonaria. E Comte dizia o seguinte, que vai chegar um momento em que a ciência substituirá a religião. Observe como era um problema com a religião. A ciência substituirá a religião. Ele dizia, olha, isso aqui está nesse livro aqui, não estou inventando nada, está tudo aqui, tudo documentado aqui. Comte dizia, a ciência vai substituir a religião, o cientista vai substituir o sacerdote, e então a concepção, o conceito de humanidade vai eliminar irrevogavelmente o conceito de Deus, as ideias de Deus. Veja, Deus vai ser eliminado irrevogavelmente, porque ele estava estabelecendo a religião da humanidade e ele mesmo dizia, queria criar uma moral sem Deus. Observe, Deus é o centro do debate. Um cristão jamais poderia apoiar esse tipo de coisa. Vamos seguir aqui. A transformação do novo templo de Santa Genoveva no panteão dos homens ilustres confirmaria Paris ainda mais como a sede da religiosidade revolucionária. O panteão foi concebido como templo no qual, observe, tudo será Deus, exceto o próprio Deus. Observa que tudo vai se tornar Deus, menos o próprio Deus. Eles foram no templo de Santa Genoveva, que era uma santa do século V, salvo engano. Então, eles invadiram esse templo, eles pegaram lá os restos mortais dela, pegaram tudo aquilo que pertencia à santa, queimaram em praça pública e levaram para lá os restos mortais dos principais filósofos e pensadores ali da França, como Rousseau, Mirabeau, Voltaire, Marat, um monte de gente. Levaram os restos mortais lá, as cinzas de alguns, e agora tudo vai ser Deus aqui no templo de Santa Genoveva, menos o próprio Deus. Aqui uma declaração de um documento, veja aqui, gente, um documento de 1829, né, uma magazine aqui, Blackwood's Magazine, era uma espécie de jornal da época, uma revista da época. Olha o que ela vai dizer aqui. Olha que interessante. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, né, como nação se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Você está entendendo isso aqui? A França é a única nação do mundo, ele está dizendo, esse documento está dizendo, que ela se levanta, né, em aberta rebelião contra o autor do universo. Então veja que a Revolução Francesa foi uma rebelião contra Deus, né? Seguindo aqui. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, na Alemanha e em outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, veja, os revolucionários de esquerda, esse revolucionário, por decreto, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Vamos lá. Eu quero que você primeiro olhe aqui embaixo, né? Olha aqui o nome, D.A.F. Sade. Esse homem aqui, outro revolucionário importante, foi por causa do nome dele, Sade, que surgiu a expressão sadismo, uma pessoa sádica, uma pessoa maldosa, uma pessoa de duas intenções, aquela pessoa que nunca é aquilo que você pensa que ela é, né? Ela é sádica, ela é maldosa nos seus
nos seus pensamentos. Então, o que é que Sade dizia? Quando o ateísmo quiser mártires, olha aqui, quando o ateísmo quiser mártires, que o diga, meu sangue estará à sua disposição. Então, olha a gravidade disso. Marte é quem morre por uma causa. E ele está dizendo, se o ateísmo precisar, conte comigo. Meu sangue está à disposição para ser um mártir do ateísmo. E aí você acha que não tem nada a ver com Deus. Vamos lá para a frase de baixo. Ele vai questionar o poder de Deus e a existência. Olha o que ele diz. Se Deus existisse, haveria menos mal sobre a terra. Então, se esse mal existe, ou ele é ordenado por Deus, e assim nos encontramos ante um ser bárbaro, ou ele não é capaz de impedi-lo. Com o que temos, então, um Deus fraco. Em qualquer caso, estamos falando de um ser abominável, um ser que devo desafiar e desprezar. Então, ele está questionando o poder de Deus, né, e dizendo que, de qualquer forma, o certo é, ele deve desafiar e desprezar esse Deus. Essa é a elite que comandou a Revolução Francesa. A coisa nunca mudou. Isso aconteceu em todos os países onde houve uma revolução de esquerda, uma revolução comunista. Isso aqui está no livro Revoluções de Paris. Olha só, é uma frase dita pelos revolucionários. Reunir-se de noite em becos escuros para cantar hinos, queimar cera e incenso em homenagem a um bastardo. Quem é o bastardo? Jesus, né? Ele vai dizer, tanto Jesus como Moisés e Maomé o foram o quê? Bastardos. Coincidentemente, ele está falando de monoteístas, né? Isso é um outro assunto. E a uma mulher, a uma esposa adúltera, aqui eu creio que ele está falando de Maria, isso aí é o que eu creio que ele está falando de Maria. Então vamos lá. Reunir-se para louvar a Jesus, esse bastardo e essa adúltera chamada Maria, que eu penso que é Maria, ele vai dizer, é algo escandaloso. Louvar a Jesus é algo escandaloso na cabeça de um revolucionário. Aí vá associando isso ao que você está vendo hoje. Ele vai dizer aqui, olha, um atentado aos bons costumes, suspeito em tempo de revolução. Louvar a Jesus, cantar hinos a Jesus, é um atentado aos bons costumes, é escandaloso e é suspeito em tempo de revolução. Por isso que eles perseguem os conservadores e os cristãos. Vamos lá. E que merece toda a atenção e severidade da polícia correcional, ou seja, a polícia revolucionária da época. A polícia tem que ser rígida com esse pessoal que anda cantando hinos para Jesus, para esse bastardo e para essa adúltera, que provavelmente está falando aqui de Maria. Vamos lá. Há 18 séculos, por que 18 séculos? Nós estamos aqui no século XVIII, né? E, ou seja, havia 1.800 anos, 18 séculos do nascimento de Jesus. Então tem 18 séculos que esse bastardo está sendo louvado. Aí ele vai dizer, há 18 séculos, esse escândalo de louvar a Jesus, que não muda de natureza pelo fato de se transformar em religioso, renova-se todos os anos, de 24 a 25 de dezembro, e ainda não foi reprimido. Eles estão lamentando que esse escândalo ainda acontece há 18 séculos, porque todo ano ele é renovado no Natal, que comemora-se o nascimento de Jesus. Para você ver o que de fato é a Revolução Comunista, francesa, socialista, de esquerda. Eu vou encerrar por aqui e vou continuar a próxima parte desse vídeo mostrando sobre de que forma eles conseguiram, né, desacreditar a Bíblia, como eles fizeram isso e como isso influenciou o pensamento de Karl Marx, como Karl Marx usou isso aí, tá bom? Espero que tenha ajudado. Te aguardo no próximo vídeo, na segunda parte, e peço, como sempre, que Deus abençoe a todos.